Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, seja contigo, com vocês que vão ouvir esta palavra, que vão estudar o quarto evangelho de João, como nós estamos estudando dia a dia, capítulo por capítulo. Meus queridos, eu quero compartilhar com você hoje o capítulo 17 de João. Nós vemos aqui os subtítulos desse capítulo, que é um capítulo bem curtinho também, que tem, sabe quantos versículos? 26 versículos, muito fácil de ler, muito gostoso. Eu acabei de ler para poder ministrar. Eu senti tanta presença de Deus. Eu chorei na presença de Deus. Eu quero que isso alcance o seu coração, que essa palavra de Deus alcance o seu coração. Consagre-se ao Senhor. Ele vai purificar o seu coração. Separa-se para Ele, porque Ele que nos santifica. Ele diz aqui, nas orações que Ele fez, que Ele se santificava para que aqueles que estavam com Ele fossem também santos pelo poder da palavra, que é a verdade. Então, nós vemos aqui Jesus orando por si mesmo. Olha quanto é necessário que você ore por você. Muitas vezes, como nós temos ministérios na igreja, nós oramos por tantas pessoas e deixamos de orar por nós mesmos. Nós vemos o exemplo aqui no capítulo 17, Jesus orando por si mesmo. Ele ora pelos seus discípulos e depois Jesus ora por todos os crentes. Olha, 3 exemplos de oração que eu e você temos que praticar também. Igualmente Jesus praticou. Eu vou fazer um resumo do capítulo 17. Nós vamos ver, lendo os textos, Jesus orando por seus discípulos e por todos aqueles que crerão nele, pelos crentes, né? De maneira geral. Então, ele fala ao Pai nas orações. O que ele pede? Ele pede ao Pai que glorifique, quando ele orou por si próprio, ele pede que o Pai o glorifique. Glorifica o teu filho, ele fala. Por que que ele pede? Ele pede para que também ele próprio, o filho, glorificasse ao Pai. Ele fala, para que também o filho te glorifique. E ele fala sobre o que o pai fez pelo filho, o que o filho fez através do pai. Ele deu a vida eterna a todos aqueles, né, os eleitos de Deus. Ele cumpriu. Ele fala na sua oração, Pai, glorifica a ti mesmo por mim, né? Ele fala, é lindo demais. Ele fala assim, é ao Pai, né? Jesus orou ao Pai. Chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Olha que coisa linda, irmãos. Eu chorei quando eu li isso. É uma revelação. A palavra se revela ao nosso coração. Ele fala assim, pá, pois lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, nós vemos aqui muita revelação de Deus. Jesus já estava com Deus lá na glória, né? Na eternidade, antes que o mundo fosse mundo, antes dele ser enviado aqui como um ser humano, igual a você, igual a mim, nasceu de uma mulher, né? De uma forma sobrenatural, é claro, e ele fala que ele cumpriu a sua tarefa. Aí ele ora pelos seus discípulos, né? Ele vai recapitulando na oração que ele faz pelos discípulos, o ministério dele com os discípulos. Ele fala que ele revelou aos discípulos o Pai, ele fala que ele entregou a palavra do Pai a eles, ele, ele ora por eles, ele protege eles, né? E ele fala de Judas, né, que o traiu, e ele fala que ele se santifica para a santificação deles. E ele fala assim, ele os envia ao mundo. Ele fala que assim como o Pai o enviou ao mundo, ele estava enviando os discípulos ao mundo, né? E ele faz pedidos ao Pai, porque ele já prevê o ministério futuro do Pai,
para os discípulos, né? Depois que ele partisse. Então ele pediu ao Pai que eles fossem unidos, que o Pai concedesse paz a eles, que o Pai os protegesse, que o Pai os santificasse. E aí ele ora de uma forma geral, unânime pela igreja aqui no mundo, porque a igreja somos nós, você, eu e todas as igrejas, todas as denominações. Ele pede que ainda que a minha igreja, por exemplo, chama-se Casa Firme, você talvez que me ouve, seja da Batista, seja da Assembleia, seja de qual igreja cristã você for, ele pede que haja unidade entre as igrejas, porque lá nos céus, irmãos, não vai ter igreja Casa Firme, Batista, Assembleia, não. Lá vai ter um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro, os filhos de Deus, esses que receberam a Jesus como Senhor, entenderam? Então ele pede que o Pai unifique as igrejas, ele pede que a igreja, seja lá qual for a denominação, honre ao Filho Jesus, ele pede que a igreja demonstre ao mundo o amor de Cristo, ele pede que a igreja desfrute do amor de Deus, ele pede para o Pai que a igreja, você e eu, desfrutemos a glória de Cristo Jesus nos céus para sempre. Então, você vai entender aqui nesse capítulo que a verdade é uma das armas, irmãos, mais poderosas que um crente tem contra o reino das trevas. A verdade é luz, e a Bíblia diz que as trevas nunca vão prevalecer sobre a luz, nem nunca prevalecerão. Está escrito em João capítulo 1, verso 5. Jesus disse que a verdade nos libertará. Está em João 8,32, a verdade é revelada pelo Espírito da verdade. Jesus poderia ter mostrado aos seus discípulos toda a verdade, mas em João 16, 12 e 13, ele revela, né? Eu já falei sobre isso anteriormente. Ele sabia que os discípulos não estavam suficientemente preparados para receber essa verdade. Então, ele disse a eles que eles precisavam esperar até que o Espírito Santo descesse dos céus para habitar com eles e para morar neles. Pensa, meu irmão, que nós, como filhos de Deus, que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no mesmo momento que você confessa os seus pecados, pediu perdão e recebeu e declarou com a sua boca o senhorio de Jesus Cristo, o Espírito Santo tomou conta do seu coração, veio morar, fez de você uma casa, uma habitação, para que ele pudesse habitar em você. Então, nós sabemos que depois que Jesus subiu aos céus, ele realmente enviou o Espírito Santo para morar em nós. E como podemos ter o Espírito Santo esperando, amados, em nossas vidas, se nós não encararmos esta verdade bíblica? Ele é chamado de o Espírito da Verdade. Está em João 16, versículo 13, que eu falei ontem, né? Eu falei 2 dias sobre o capítulo 16. E essa é uma das faces, vou usar aqui uma expressão, uma faceta importante do ministério do Espírito Santo para você e para mim. É nos ajudar a encarar a verdade da palavra, é nos conduzir a um lugar onde só haja a verdade, porque somente a verdade nos liberta. Você crê assim? Fique com essa palavra. Eu quero falar para você, como igreja, como corpo de Cristo, você está afiliada, né, a alguma denominação. Então, embora as denominações ofereçam uma estrutura assim para nós, né, de ensino da palavra de Deus, ferramentas para que você possa exercer o seu ministério, amados, não existe uma denominação certa 100%, que faça com que todas as outras denominações estejam erradas. Não existe isso. Ao longo de você estudar a palavra de Deus, as Escrituras, nós vemos que os seguidores de Deus são chamados à unidade. Nesse capítulo 17 aqui nós vemos isso. Nós temos que ser comprometidos com a unidade da igreja, com a verdade da palavra de Deus. Então, o seu papel e o meu é nós orarmos para que todas as outras igrejas da nossa vizinhança, do Brasil, do país e do mundo, para
todos os cristãos de todas as denominações sejam abençoados, sejam eficazes no seu comprometimento com a verdade, com a palavra de Deus. Foi isso que Jesus fez quando ele orou para todos os crentes, né? Ele falou assim, olha, eu vou ler aqui, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia, o mundo, irmãos, ó, que tu me enviastes. É tremendo, né? Então, nós vemos aqui Jesus orando por si próprio, orando pelos seus discípulos e orando por todos os crentes, por todas as igrejas, denominações, por toda a igreja na face da terra. Esse é o nosso papel também. Vamos ser imitadores, vamos ser discípulos de Jesus, vamos cooperar com o reino de Deus aqui na terra. Seja boca de Deus, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, amém?